Saudações, pessoal! Chegou o momento de falar de alguns recursos muito interessantes aqui do Laravel que dizem respeito à autenticação de usuários. Não é à toa eu estou nessa tela do login aqui para mostrar um pouco do que o Laravel é capaz de fazer e jogar uma sementinha ali para vocês pesquisarem um pouco sobre os módulos deles. Eu tenho um usuário cadastrado aqui que é aquele mesmo model user que já vem por padrão, né? Eu só criei um lá via Tinker. E olha só, eu tenho um formulário de login, eu tenho essa tela de dashboard bonitona, eu tenho uma tela de profile se eu quiser, né, que eu posso acessar aqui com troca de senha, com tudo que é coisa, delete de conta, logout e tal. Esse cara aqui é muito bonitão, muito lindão, mas não é esse cara que eu quero mostrar para vocês. Esse carinha aqui em especial que a gente viu, ele faz parte do Starter Kit do Laravel. Só que a gente vai construir uma solução de autenticação aqui mais na mão, usando o Sanctum, que é um pacote um pouco mais primitivo, né? Que ele não vem com todo esse scaffold de telas pronto, né? Mas a ideia é que vocês entendam como é que o processo funciona também, não simplesmente aprendam a usar como se estivessem embarcando dentro de um Boeing cheio de coisas que está no piloto automático e vocês não sabem fazer nada. Tá? Então a gente vai literalmente aprender a decolar o avião e aprender a pousar ele. Então vamos lá. Esse Starter Kit, para quem tiver curiosidade, é o Laravel Breeze aqui, ó, tá? Então vocês podem utilizar ele, instala ele com o Composer lá, migra ele e faz a versão do Blade aqui, né? Então é a primeira que tem, caso vocês queiram dar uma experimentada nesses recursos. Adianto para vocês, esse Starter Kit ele é gigantesco, ele vem com um monte de coisa pronta, então talvez seja um pouco complicado de vocês entenderem agora de início. Por isso a gente vai começar do básico, tá? Esse pacote que eu quero mostrar hoje para vocês, na verdade é o pacote base da autenticação do Laravel. Então, o Laravel tem um monte de estratégias ali que você pode utilizar e o que vem por padrão já instalado em tudo é o Sanctum, tá? Esse cara aqui é fantástico, ele tem já uma série de coisas pré-configuradas, vocês vão ver que no próprio projeto base que a gente tem, ele já vem com algumas coisas, né? Só que ao mesmo tempo ele não é uma caixa preta onde você não sabe o que acontece. Você pode inspecionar todos os métodos dele, os controllers dele, ver como é que eles fizeram isso de fato, modificar a teu favor e até mesmo estender, criar outras coisas como a gente vai fazer aqui no módulo de hoje. Então, a princípio, pessoal, eu tenho um projetinho aqui que ele é parecido com aquele do outro módulo que a gente já viu, só que eu dei uma modificada aqui nas telas dele, deixa eu até fechar essas coisas que era do exemplo do Breeze, né? Só para vocês terem noção do que tem nesse projetinho aqui, ele tem as rotas agrupadas lá do User Controller, ele tem um Create e um Store, né, para criar usuários, né? Então um deles mostra a página de criação de usuários, o outro efetivamente cria um usuário. Nós temos uma página de busca e uma página que faz o redirect da busca em si, né? E depois a página de usuário padrão, né? Esse cara aqui, a única diferença dele pro anterior é que ele está estilizado aqui. Eu utilizei um framework chamado Milligram. Esse cara aqui, miligrama, né, em português. Esse cara aqui é fantástico para pequenos projetos assim. Você só inclui o CSS dele e ele estiliza todas as forms, telas e tudo mais. Então, quem tiver curiosidade de saber o que eu usei, é esse cara aqui, tá? Então, esse projeto aqui, pessoal, se vocês observarem, então ele tem essas rotas. Nós temos a welcome.blade, que é essa daqui, já modificada, né? Então, olha só, o Milligram, eu adicionei ele. Lá na aula de Blade a gente vai falar um pouco mais sobre como que essas views se comportam, como é que se configura elas certinho, mas o que vocês precisam saber, eu tenho uma read que é compartilhada que só inclui os CSS aqui, ó, só, não tem mais nada, tá? Então é bem básico, eu incluo ela em todas as páginas para não precisar ficar redigitando tudo, e aqui a gente tem elementos do HTML convencionais, tá? Coisas lá do Milligram mesmo que ele estiliza para ficar mais bonitinho ali, tranquilo? Nós temos então essa página Welcome, que ela tem links para o Create e para o Search. Dentro do User aqui então eu tenho o Create, que é um formulário de criação. Ele tem esse token CSRF, que a gente vai conversar sobre isso lá no final do curso, na aula sobre segurança da aplicação. Então por enquanto não se preocupe muito. E é uma form normal, né?
Tem algumas outras coisas que vieram do anterior, do exemplo anterior, né, do módulo. Eu tenho a página de busca, que também tem um formulário, aqui depois eu passo o link desse repositório, vocês podem dar uma fuçada com calma. Tá? E aí nós temos o show.blade. Então, se a gente for olhar aqui como é que ele funciona, eu vou criar aqui um usuário, beltrano@example.com, e a senha eu estou colocando 1, 2, 3 em todos. Ele já redireciona para a profile do cara que eu acabei de criar. Eu nem coloquei link aqui, nada para voltar, né? Mas enfim, você volta para home. E aqui a página de busca, eu posso procurar pelo fulano, eu digito um pedaço, ele já busca. Posso procurar pelo Beltrano. Então tá, é uma página de busca bem tradicional, assim, via GET mesmo. Então, nada que tenha fugido muito do que a gente já viu aqui no framework. Beleza, pessoal. Agora vamos dar uma olhada como que a gente consegue criar um mecanismo de autenticação para proteger algumas dessas páginas aqui para que o usuário que não estiver logado não consiga fazer o acesso. Então eu vou mostrar isso passo a passo. Claro, eu vou deixar toda a documentação para que vocês possam estender isso, criar formulários diferentes, fazer reset de senha, fazer tudo isso. Tem tudo isso na documentação do Sanctum, mas eu vou fazer aqui o processo bem basiquinho, que é o login logout, para vocês compreenderem onde que as coisas se organizam. Então, o primeiro passo, pessoal, eu vou dar uma olhadinha aqui na documentação do Sanctum. Se vocês observarem, o Sanctum ele já vem instalado, ele tem várias estratégias aqui para fazer via API, para fazer autenticação de single page applications, tipo com React ou alguma coisa assim e tal. Quando você tem um projeto mais antigo que não tinha o Sanctum, às vezes você precisa instalar ele, né? Tudo via Artisan, Composer, perdão, né? Mas aqui no nosso caso, se a gente observar, eu vou fechar tudo isso. Se a gente observar aqui no config, ó, já tem a configuração do Sanctum aqui. Ele já vem instalado por padrão quando você cria usando aquele script lá do Sail, né? Então ele já cria tudo isso daqui e está tudo certo, né? Tem algumas configurações que você pode fazer, né? Mas o que a gente tem de imediato? Nós temos um middleware que já vem pré-configurado aqui no Laravel. Esses middlewares você pode procurar eles no kernel lá, né? Você procura kernel.php, ele fica aqui dentro, app, http kernel, se eu não me engano. Então ele já tem uma série de coisas aqui de middlewares que ele carrega, né? E tem mais alguns aqui no final, olha só. Então ele já tem um monte de middlewares que ele carrega. Esse middleware auth, que é o de autenticação, é o responsável por carregar o Sanctum depois. Tá? O Sanctum tem a estratégia de autenticação e o middleware auth é o que garante que vai ser autenticado as páginas que você quiser. Tá? Esse cara ele tem uma lógica bem simples, eu diria, que ele vai tentar fazer alguma autenticação, ele vai validar se a tua requisição está autenticada. Se não tiver, ele vai redirecionar para uma página /login. Deixa eu só lembrar onde é que ela fica aqui, se é no auth ou se é no outro. Ele não é nenhum dos dois, ele fica aqui, middleware authenticate, tá? Então a configuração das bibliotecas é realmente lá, mas a gente tem um middleware aqui que é o que é carregado pelo Laravel lá no nosso kernel, né? Então esse cara, ele basicamente vai verificar se você não tem autenticação nenhuma, ele vai puxar uma rota de login para você se autenticar. Então vamos deixar esse cara aqui que na verdade não precisa nem a gente mexer, porque é o middleware que está pronto. Eu vou começar tentando autenticar uma página, isso não vai dar certo, e depois a gente vai construindo a solução em cima do restante das coisas. Então vamos lá. Lá no arquivo de rotas, eu vou pegar aqui como exemplo essa rota de busca aqui, ó. Vou fazer só nela, tá? Mas saibam que dá para fazer em tudo, se quiser. Então aqui, logo após a definição da rota, você pode colocar aqui um middleware que você queira que execute para essa rota, tá? Então eu posso colocar aqui auth Sanctum. Tá? Esse cara aqui ele vai tentar autenticar essa rota usando o Sanctum. Existem outras abordagens. Se você tem um conjunto muito grande de rotas, você não vai colocar middleware em tudo. Daí você faz assim, ó, route middleware, aí você coloca aqui o que você quer, e aí na sequência você faz
o restante da configuração e cria um grupo, né, como se fosse isso aqui, tá? Que aí você aplica um middleware para várias rotas. Mas isso vocês podem olhar lá na documentação de middlewares do Laravel, ou no Router, na parte de rotas também vai ter isso aí, tá? Então, essa questão aqui do middleware que eu adicionei, eu vou deixar só nessa rota para ficar bem simples o exemplo mesmo, tá? Então, esse cara aqui, se eu tentar acessar a página de busca agora, deixa eu só dar um F5 aqui, Search User, pá, eu já não entro mais na rota de busca. Por quê? O middleware verificou que eu não tenho nenhuma sessão ativa, que eu não estou autenticado com nada, e tentou me redirecionar para uma página de login. Só que essa página de login não existe ainda, tá? Então é por isso que ele está chiando aqui, dizendo que route not found. Beleza? Então, vamos criar essa rota de login para que toda vez que eu não esteja autenticado, pelo menos ele me ofereça a chance de eu me autenticar. Eu vou fazer isso criando eu vou fazer um novo controller para ficar tudo organizadinho. Depois vocês podem dar uma olhada no exemplo do Breeze lá para vocês verem como que ele estrutura tudo. Ele cria vários controllers para separar bem as responsabilidades. Eu vou criar um novo controller que vai ser o Auth controller. Por enquanto não existe. Eu vou fazer a mesma coisa que está aqui, ó. Eu quero criar um grupo de rotas para esse controller, e aqui eu preciso fechar esse cara, fechar esse parênteses e ponto e vírgula aqui, tá? Agora, para cada uma dessas rotas que eu vou criar dentro do controller, eu tenho que criar uma route aqui dentro, né? Então eu vou copiar uma dessas aqui, que a primeira delas seria uma rota para a gente mostrar a página de login. Então ela vai ser uma rota get, que eu simplesmente vou exibir uma view dessas do Blade que a gente tem aqui nos resources. Então eu vou chamar o seguinte, isso aqui, ó, eu vou chamar de auth login. E eu vou apontar isso para o show, tá? O show porque eu quero só mostrar uma view, né? Então só quero mostrar aquele recurso. Poderia ser qualquer outra coisa, vocês podem batizar isso como vocês acharem melhor. Se encontrarem alguma convenção na internet de algum outro modo de fazer essa nomenclatura, vocês podem usar. HTTP, controllers. Aqui eu poderia copiar e colar um controller, né? Ou vir aqui, sale, artisan, make controller, auth controller. O bom de você usar a CLI deles é que ele vai colocar sempre na pasta certa. Então ele não vai, você não vai correr o risco de colocar no lugar errado. Esse cara aqui, eu preciso de uma view bem parecida com essa aqui, ó. Estava até selecionado aqui. Eu preciso de uma view que ela vai se chamar show. E eu só preciso desenhar uma view lá do Blade. Então, auth.login. Deixa eu importar a view aqui. Isso aqui vem do Illuminate View. A request eu nem vou usar por enquanto, mas eu não vou tirar dali porque acho que depois vai precisar. Então tá. Aqui eu montei já uma rota para apontar para o login, né? Só que se vocês observarem no erro que ele está dando aqui, ó, ele está procurando por uma rota nomeada, tá? Se você olhar lá na documentação do Laravel, aqui na parte de rotas, vamos procurar já direto aqui, ó, named routes. Você pode batizar rotas com um identificador único, que aí você não precisa saber a URL dela, você só precisa saber o nome dela para poder direcionar o navegador para lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou já nesse caso aqui, ó, vou colocar aqui name login, que é o que ele está procurando lá. Então isso daqui para ficar de acordo com o que o middleware procura, ó, route login. Ele não quer saber qual é a URL, ele quer saber quem é essa rota e através do nome da rota ele encontra, né? Então essa é uma das formas de colocar o nome, tá? Você pode colocar ele em array aqui dentro, tem um monte de jeito de fazer isso, né? Esse com o name é o jeito mais padrão, que é o que está ali na documentação mesmo, e na minha opinião é um jeito bem legível de descrever o nome da rota, tá? Então, rota nomeada feito. Agora eu preciso de uma view lá dentro de uma pasta auth login. Então vamos lá, resources, views,
Aqui tem as views do user, né? Eu vou usar a mesma form do create porque ela vai ser bem parecida. Então, auth. Esse auth aqui é o do ponto, tá? Auth.login, isso aqui é para ficar em subpasta lá nos resources. Só para a gente se organizando, né? As coisas do user estavam no user, as coisas da autenticação ficam aqui. Esse cara eu vou chamar de login.blade.php. Esse cara aqui, nós podemos nomear a rota se a gente quiser também, a outra que vai existir aqui, né? Mas eu, por enquanto, quero só desenhar as coisas na tela, depois a gente volta lá e acerta aqui. Então, eu vou precisar de e-mail e password, tá? E aqui, em vez de submit, eu vou chamar de login. Então, esse cara aqui, login. Vamos ver se eu não esqueci nada. Deixa eu dar um F5 aqui. Tá, o Auth Controller não existe, evidentemente. Vamos voltar aqui nas rotas e vamos importar esse cara. Então, estava faltando ele aqui em cima. Show. Então, agora olha só. Toda vez que eu tento acessar algum recurso que eu não posso, por exemplo, o Search User, ele me joga para login, porque eu não estou autenticado. E esse cara, ele tem e-mail e password aqui para a gente tentar fazer o login. E agora, pessoal, se a gente tentar fazer o login aqui, isso aqui nem vai funcionar, porque a minha form de login ela nem está apontando para o cara certo, né? Ela está tentando bater lá no user store, né? Então não tem nada a ver. A gente vai ter que criar uma action lá dentro do controller ou simplesmente implementar isso no controller mesmo, né? Para receber a chamada desse post aqui, desse formulário de login. Aqui na documentação do Sanctum, lá na parte de API, tem um exemplo que funciona para APIs, tá? Que dá para ter uma ideia de como que a coisa é feita por baixo dos panos. Então você valida a requisição, a gente vai falar sobre isso lá em validações, vai ter um módulo só para isso, para ver se o e-mail está ali, se o password está ali, nesse caso ele recebe até um device, né? E olha só, ele busca um usuário pelo e-mail, se esse usuário existir, você testa a hash do password dele, se refaz a hash com aquele password que chegou da requisição e bate com aquele que está armazenado no user. Se a hash não bater, você dispara uma exception dizendo que, olha, não credenciais inválidas, né? Você não pode fazer login. Senão ele cria um token e segue o baile, tá? Aqui na parte de autenticação, que é uma outra página do Laravel, está lá em Security. Então nós temos vários métodos, inclusive eles falando dos starter kits e tudo mais. Eu vou deixar todos esses links certinhos já na documentação para vocês ali, tá? Nós temos aqui, como fazer isso manualmente. Como é que você loga um usuário usando o middleware e tal, de um jeito mais manual. Então vamos lá. O que ele faz aqui? Ele cria lá uma função authenticate que recebe uma request, ele valida os parâmetros da request e aí em seguida ele usa o próprio middleware para tentar o attempt, ele faz uma tentativa de autenticação usando aquelas credenciais. Se aquilo der tudo certo, ele recria a sessão e redireciona o usuário para algum lugar que ele queria, né? Tipo na dashboard, lá se fosse o caso. Senão ele retorna para trás, né, para você voltar à forma de login com alguns erros sendo passados, né? Esse with errors ele é bem interessante para formulários. Eu vou fazer isso daqui lá, só que adaptando um pouco para o nosso cenário, tá? Então vamos lá. Dentro do nosso Auth Controller, então nós temos já o show que mostra a forma de login, agora vamos fazer o authenticate que processa a forma de login. Então aqui ele tem um redirect response que vem do Illuminate também. Sempre cuidem com esses imports aqui, que às vezes o Laravel tem a mesma classe em dois lugares diferentes e vocês importam errado. Então sempre olhem bem a documentação. Então, e-mail, password, ele faz uma tentativa, se der tudo certo, eu vou fazer um redirect para, deixa eu ver aqui, ele está tentando mandar para dashboard aqui, né? Eu vou fazer ele jogar para a raiz mesmo, fica mais fácil. Senão a gente teria que guardar para qual era a URL que ele estava tentando acessar e tal, né? E esse with errors vai ser bem interessante. Esse cara aqui, a gente já vai ver como é que ele funciona lá no Blade. Mas basicamente eu retorno para uma tela anterior
passando uma nova propriedade. Então vai ter coisas a mais que o Laravel vai receber quando acontecer algum erro. Vamos lá no web e vamos criar essa rota. Esse cara aqui vai ser o alf/authenticate. E eu quero jogar ele para o authenticate. Authenticate, se eu não escrevi errado. E o nome dela, se a gente quiser batizar essa rota, ela pode ser authenticate mesmo. Tranquilo. Esse cara aqui, agora a gente vai ter que fazer com que a nossa form, que está aqui, não aponte mais para o action, tal. Eu posso fazer manualmente aqui, alf/authenticate, né? Ou então, eu posso usar aqui o nome da rota, que se eu não estou enganado vai ficar assim, ó, route, parênteses, daí eu tenho que pôr uma string dentro de uma string, então quando eu uso aspas duplas por fora, eu posso usar aspas simples dentro e vice-versa, tá? Então, nesse caso aqui eu pego a rota de autenticação e mando esse post para lá. Vamos tentar ver o que acontece. Vamos lá. Deu um erro aqui diferente. Eu acho que é porque eu não coloquei o type, não, coloquei type e-mail. Deixa eu tentar colocar o e-mail aqui de fato. PPA must be type string. Tá, deixa eu só dar uma conferida aqui nas named routes, só para ver no Blade como é que eu tenho que fazer isso. Tá, faltava só um F5 aqui mesmo, porque como eu troquei as coisas no Blade, eu preciso recarregar a página aqui para ele trazer a nova rota. Então vamos lá, tem mais uma coisa que tem que resolver ainda, que se eu tentar fazer aqui fulano@example.com, colocar um password, ele vai me dizer que o post não existe lá, né? Então, de fato, não existe, porque lá no web eu deixei get aqui, né? Então isso aqui tem que ser post. Beleza. Agora sim, se eu tentar fazer, show de bola. Teoricamente eu estou logado. Se eu tentar acessar o search, agora vai. Só que eu não consigo nem ver isso, não consigo nem saber o que está acontecendo. Então o que a gente vai fazer? Vamos colocar um indicativo aqui do usuário para saber que o usuário tá logado. Tá? Então vamos lá. Aqui na página de welcome, pode ser? Eu não vou fazer em todas, né? O correto seria criar um shared aqui, alguma coisa, e importar em todas as outras para não ter que estar repetindo o mesmo código. Mas isso é assunto lá para a aula de Blade. Então eu vou fazer o seguinte. Nós temos uma diretiva da autenticação, que é o auth, que você pode finalizar ele com end auth. Isso aqui é basicamente um if dentro do Blade. Tá? Se o usuário estiver logado, eu tenho acesso a esse bloco de código, senão ele simplesmente vai ignorar isso e vai passar batido. Então aqui dentro eu vou abrir chaves e vou pegar o nosso auth user name. Então se eu dar F5 agora, opa, eu estou logado como fulano, né? Eu estou carregando o usuário do fulano. Show de bola. Se eu quisesse fazer mais alguma coisa aqui, poderia. Eu tenho acesso a esse objeto user aqui dentro, né? Como ele está logado, eu tenho tudo isso. Eu vou criar aqui uma form, pode ser bem parecida com essa daqui, para a gente ter uma opção de logout para esse cara, né? E vou fazer com form mesmo, que não vai ficar muito bonito, mas confie em mim. Para a gente poder logar e deslogar o cara, né? Agora a gente já sabe que se eu estou logado como fulano ou qualquer outro usuário, eu consigo acessar aqui. Então, aquele middleware da autenticação já está funcionando. Eu só preciso agora prover um mecanismo para o cara deslogar. Então, vamos lá. Esse button aqui é um submit. Post, e eu vou usar aqui uma rota chamada logout. Tá? Essas rotas nomeadas aqui que eu acabei de apresentar para vocês e estou usando em tudo agora, você poderia usar em tudo também. Seria correto até, né? Que daí não corre o risco de você
trocar um path ali e quebrar o sistema, né? Se estiver usando sempre o nome da rota, isso não acontece, né? Eu vou fazer aqui só o logout como um post mesmo, porque ele vai receber o resultado da form lá, né? E essa form não vai ter parâmetro nenhum, não vai ter nada. Então, basicamente essa rota de logout, ela vai servir só para deslogar o cara e redirecionar de volta para home, né? Então, nesse exemplo aqui, eu vou fazer assim. Então, vamos lá. Eu vou copiar o Authenticate aqui, embora que eu não vou aproveitar quase nada desse cara. Aqui não tem nada. Vou apagar tudo. Depois a gente tem que tratar os erros ali ainda para ver o que está acontecendo quando as coisas dão errado. Não posso esquecer disso. Logout, ele vai retornar um redirect. E aqui, para a gente deslogar o cara, ele tem o auth logout aqui. E aí eu dou um retorno redirect direto barra. Então, nesse caso aqui eu estaria voltando para home, né, toda vez que o cara fizer um logout, né. Essas funções do auth aqui, elas vêm todas do próprio módulo da autenticação, né. Então, eu faço a tentativa de login, se der tudo certo. Caso contrário, ele retorna os erros, que daqui a pouco a gente vai tratar. Senão, ele faz o logout direto, né. Se eu der um F5 aqui, ele apareceu o botão aqui, não ficou bonitinho, né? O certo seria a gente montar uma header e tal ali, né? Mas eu não quero perder tempo estilizando, que o conceito da aula é outro. Se eu tentar executar isso aqui agora, opa, deu pau. Page expired. Tá, isso daqui é um problema que acontece porque o Laravel é todo protegido. Todas as forms dele são protegidas com o CSRF. Não se preocupem muito com isso. A gente vai conversar sobre ele mais no futuro. Agora, assim, se eu tentar de novo, vai dar o mesmo problema. Por quê? Eu troquei as coisas lá no Blade, mas não dei F5. Aí, agora eu desloguei. Se eu tentar entrar no Search User de volta, ele manda o login. Eu poderia colocar um login, um botão de login aqui direto, né? Era só redirecionar para a rota de login. O usuário poderia logar no momento que ele quisesse. Deixa eu lembrar se tem algum outro usuário cadastrado. Acho que tem o ciclano@example.com. Estou logado como ciclano. Eu consigo fazer buscas aqui no lugar do ciclano. Consigo deslogar. Tá? Então, esse é o processo para a gente montar as coisas com o Sanctum usando a parte de autenticação. Então, os dois links que são bem importantes são esses dois aqui. Se vocês quiserem saber um pouco sobre como eles fazem essas validações, eu vou deixar também o link de validação. E antes que eu me esqueça, até vou cortar o vídeo aqui para poder colocar o capítulo. Antes que eu me esqueça, nós vamos falar um pouco sobre esse with errors, tá? Esse with errors é um cara que ele vem da própria form ali, né, do controller. Quando você manda uma resposta com errors, você redireciona de volta, por exemplo. Lá no Blade você tem acesso a esses erros. Deixa eu fazer o seguinte, esses erros eles ocorrem na tela do login. Eu vou colocar aqui, deixa eu só lembrar se é assim. Eu acho que é, não sei se é no plural ou não, mas a gente já descobre. Tá. Tá, ele é uma constante, não é uma macro. Vamos ver, não é nenhum dos dois, vamos ver, vamos descobrir aqui. Validation, error, tá, é esse aqui, é uma variável direto, assim, errors, no plural, beleza. Então tá, ele está exibindo ali porque ele só está imprimindo de qualquer jeito, né? Mas lá na aula de Blade a gente aprende a formatar isso direitinho. Então se eu colocar aqui fulano@example.com e uma senha, ó, ele deu um erro no e-mail, né? Na verdade ele sempre vai dar erro no e-mail porque eu estou colocando um only aqui, né? Porque ele não vai me acusar erro do password que eu acabei de digitar, né? Não faria sentido isso, né? Então você acusa sempre o e-mail, né? Para não dar muita pista para o usuário
do que aconteceu. Se eu colocar a senha errada, normal, é o mesmo erro que acontece. Então, fulano@exemplo.com, 1, 2, 3, agora ele vai. Então, essa diretiva de erros ela é bem interessante, né? Porque eu faço um redirect back com esses erros e aqui eu passo um erro mais genérico para a pessoa saber o que aconteceu. Eu poderia formatar esses erros aqui no Blade, mostrar ele bonitinho, tal, né? O Blade é cheio de recursos. Você consegue fazer for, consegue fazer if, consegue fazer um monte de coisa aqui dentro e desenhar condicionalmente elementos no HTML. Mas isso é um assunto mais para frente. Tranquilo, pessoal? Eu acho que eu cobri tudo que precisava. Criação de usuários é a mesma coisa que a gente já tinha visto anteriormente, que é aquele mesmo recurso que a gente já tinha anteriormente, né? Então ele tem uma form de criação e o store é da action lá que a gente viu no módulo passado, que ele vai lá e cria um user usando o próprio model, né? Então esse código aqui na verdade é uma sequência daquele lá, só que está um pouco mais bonitinho. Pessoal, eu acho que é isso. Se eu esqueci alguma coisa eu deixo comentado em texto, mas eu acredito que fechou. A parte da autenticação é para ser isso mesmo. Qualquer coisa vocês entram em contato.